Salve, salve TC! Aqui é Felipe Corleta, a gente está começando um TC Tradecast. Vamos falar sobre um assunto que está em alta nesse momento, um conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, que também tem seus traços globais, né? Tem uma participação importante do Ocidente também. Vamos entender se até onde no Oriente esse conflito pode chegar. Para isso, estou aqui com o Caio Ante, aqui do TC. A gente está montando aí então esse podcast para bater esse papo. Eu preparei algumas perguntas para ele. Ele é formado em Relações Internacionais. Eu sou aqui editor do Mover, né? Então eu estou fazendo o acompanhamento bem de perto de tudo que está acontecendo nesse conflito, nessa história toda. E com isso a gente vai bater um papo, entender primeiro como que veio acontecer essa iminente invasão aí da Rússia na Ucrânia, o que pode se dar a partir disso, como pode impactar os teus investimentos. Então aí, bem-vindo, Caio, vamos bater esse papo. Valeu, Corleta. Espero que nosso papo ajude o nosso ouvinte e os assinantes do TC a entenderem melhor o que está acontecendo e a já se prepararem seus investimentos para esse cenário conturbado aí que está se formando. Então vamos lá, muito se falou nesse começo de ano especialmente. Na verdade, essa é um problema geopolítico, né, que vem acontecendo no leste da Ucrânia já tem 8 anos pelo menos aí, né, que tem esses grupos lá que querem se separar da Ucrânia, alguns grupos separatistas nas cidades, especialmente de Donetsk e de Luhansk, mas o grande ponto da crise, e até que os russos falam muito, é que os Estados Unidos está querendo crescer, ou a OTAN está querendo crescer, né, em direção ao leste. Foi isso realmente que começou o conflito, e por que os Estados Unidos têm esse interesse de aumentar a sua organização de defesa aí em direção ao leste? Sim, essa pergunta é fundamental para a gente entender o conflito. Foi o principal argumento que a Rússia usou para justificar a escalada das tropas para a fronteira do leste da Ucrânia. Por quê? A OTAN, o que é a OTAN? A OTAN foi uma aliança militar, a aliança militar do Ocidente, que os Estados Unidos lideraram e formaram aí para combater a União Soviética nos tempos da Guerra Fria. Só que a União Soviética colapsou, ruiu, o comunismo acabou, a Guerra Fria acabou, só que a OTAN continuou. A OTAN tem se mostrado aí uma das alianças militares mais bem-sucedidas da história. E aí muito se perguntou o que a OTAN faria, qual seria o papel da OTAN no pós-Guerra Fria, e também se ela se expandiria para as repúblicas que antes formavam a União Soviética, como a Ucrânia. Então, em 1997, a Rússia e os Estados Unidos assinaram o acordo NATO-Russia Funding Act, que a Rússia concordava que seria um direito da OTAN se expandir para qualquer democracia da Europa. Praticamente abriu precedentes, aí o presidente Clinton com o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, na época, concordaram que aí seria um papel da OTAN ainda relevante na Europa pós-Guerra Fria. Só que acontece que o Putin se transformou no presidente da Rússia e ele começou a ter uma postura um pouco mais agressiva em relação à OTAN. Bem mais agressiva em relação à OTAN, na verdade. Agressiva também em relação o Putin, há mais de 20 anos lá, né, no governo da Rússia, e ele tem um propósito, ou pelo menos parece ter um propósito de voltar à grandeza da Rússia, né, e trazer o que antes foi um império russo, alguma coisa nesse sentido. Para isso, ele tem sempre a preocupação com os estados vizinhos, né? A gente tem a Rússia como um país gigantesco, né? Talvez o maior do mundo, na verdade, e ela tem muitas fronteiras, e ela usa esses outros países da fronteira como os chamados buffer states, né? Ou estados que ficam sobre a sua esfera de influência, né? E que ela não permite que cheguem muito perto, e ela consegue se manter afastada sempre através de uma outra nação até aí a OTAN, né? Exatamente. Mas aí vamos aos fatos. A OTAN realmente está se expandindo para a Ucrânia? É um desejo da OTAN e da Ucrânia que isso acontecesse? Da Ucrânia o presidente da Ucrânia e muitos grupos aí civis da Ucrânia têm manifestado interesse em fazer parte da OTAN.
principalmente depois do que aconteceu em 2014, da anexação da Crimeia pela Rússia. Só que a OTAN também não estava manifestando muito interesse, pelo menos não nesse momento. A gente não viu nenhum movimento aí no último semestre do ano passado que garantisse aí a expansão da OTAN para a Ucrânia. Os Estados Unidos não manifestaram isso, a Alemanha não manifestou, a França não manifestou, o Reino Unido também não. Então, Inclusive sobre a avaliação da própria OTAN e no próprio estatuto dela, né, para um país poder entrar na OTAN, ele necessariamente tem que estar previamente em paz. Né? E de acordo com... É um processo difícil, Isso, é um processo de aceitação muito difícil fazer parte da OTAN. É praticamente uma nova estratégia de defesa e segurança. E aí desde 2014, né, inclusive por conta da anexação da Crimeia, que foi uma área ali no sul da Ucrânia que é ocupada hoje pelos russos, a Ucrânia continua falando que é parte da Ucrânia, os russos estão ocupando lá, ou seja, a Ucrânia não é um país que está em paz, pelo menos desde 2014, né? Então ela não cumpriria as prerrogativas para poder ingressar na OTAN agora, né? Então isso parece ser mais uma forma dos russos, um discurso, né? Uma propaganda até para garantir, justificar aí essa escalada. Só que, como a gente falou, isso não fez muito sentido quando a gente vai analisar os fatos e também não é uma resposta apropriada por si só. Olha, eles estão indicando que vão fazer parte da OTAN, então a gente vai invadir o país, do nada. Não, a Rússia, mesmo se isso tivesse acontecido, poderia ter tomado outras medidas, poderia ter feito algum acordo com os Estados Unidos para garantir que a OTAN para garantir que a Ucrânia não vai ter nenhum projeto nuclear, por exemplo. Poderia tentar com os Estados Unidos, fazer um acordo com os Estados Unidos para evitar que a OTAN realmente fosse para a Ucrânia. Então, tem uma série de listas aí, uma série de itens que não foram cumpridos pela diplomacia russa aí. Porque, na verdade, Corleta, talvez essa não é o ponto do conflito. Esse não é o grande causador do conflito. Como você falou antes, o presidente Putin, e aí o presidente Putin é uma figura fundamental nisso, porque ele é o homem forte da Rússia. Ele é praticamente o Estado da Rússia. A Rússia é a imagem do Putin. Então, ele tem uma visão de Rússia, império, Rússia grande, querer voltar, recuperar um império perdido. Ele mostrou isso claramente no discurso de segunda-feira, em que ele declarou as repúblicas separatistas da Ucrânia como independentes. Você viu os argumentos, né? A gente tem um contexto agora, por que agora esse conflito, né? Tem um contexto aí importante, onde a gente teve a saída, a troca de líderes dos principais aliados aí da OTAN, né? Então saiu o Trump dos Estados Unidos, entrou o Joe Biden como novo presidente americano, a Angela Merkel na Alemanha saiu para a entrada do Olaf Scholz, né? E possivelmente o Putin entendeu esse momento como um vácuo de poder, especialmente na Europa, né? Especialmente com a saída da Merkel, a entrada do Olaf Scholz, uma eleição muito dividida, e isso cria um vácuo de poder, e o Putin talvez tenha pensado que fosse o momento para ele colocar em ação, né? O que mais que a Rússia se preparou? A Rússia ampliou muito suas reservas de moeda internacional, né? Então ela está, de certa forma, bem mais preparada hoje do que estava em 2014, 2015, quando foram aplicadas as sanções devido à anexação da Crimeia, né? Então isso monta um contexto, basicamente, para esse momento atual que a gente está vivendo. Exatamente. A escalada militar se deu no mesmo momento que da troca do governo da Alemanha. Se deu muito junto. E o novo governo da Alemanha é muito mais pró-Estados Unidos em muitas questões. Eles são muito menos realistas, pragmáticos em questões econômicas e mais pró-valores como democracia e liberdade. Isso seria muito ruim para o Putin. Além disso, a gente precisa analisar o cenário interno da Rússia. A Rússia não está numa boa situação econômica e a crise do Covid, né, a pandemia, também fez com que o Putin sofresse bastante. Então, provavelmente, ele fez uma leitura de cenário externo aliado com o interno e viu que era o momento ideal
para fazer essa ofensiva militar. Para criar uma narrativa que tirasse foco do seu momento interno difícil, né? E essa questão das narrativas é o grande ponto, né? Pelo menos era até agora essa semana, quando houve aí realmente uma violação, né, da lei internacional, que inclusive o Biden foi lá e falou no seu discurso, ó, quem em nome de Deus o Putin pensa que é para legitimar países no território dos seus vizinhos, né? Então, assim, essa guerra de narrativas é o que estava acontecendo antes, com a Rússia falando, ó, a OTAN está crescendo para o leste, eles estão colocando mísseis pertinho da nossa porta, a Ucrânia é um território importantíssimo nesse sentido, porque se a gente for olhar também na geofísica do local, né, assim, da Ucrânia até Moscou é praticamente tudo planície, né, então assim, um campo aberto, a gente não tem montanhas, enfim, e que evitassem, por exemplo, que na narrativa russa uma ocupação da Ucrânia pela OTAN e uma invasão seria muito rápida, né, então eles realmente querem ter essa esfera de influência nos seus países vizinhos. E aí depois do anúncio de que a Rússia aceita aquelas repúblicas separatistas como legítimas, aí a gente vê um novo cenário, né? Um cenário onde agora já não tem mais, já há algo prático e de discordância entre os Estados Unidos e a OTAN e aí o governo russo, né? Exatamente. Até falando dos argumentos que o Putin usou no discurso dessa segunda-feira, ele diz com todas as letras que a Ucrânia é um estado falido e que na verdade nunca existiu, que ela é de propriedade da Rússia. Ele se remota, faz alusão aos tempos de Stalin, disse que a Ucrânia só é independente por conta de uma barganha aí que o Stalin teve que fazer e teve que tornar ela independente. Só que ele ignora o fato de também, em 1997, Boris Yeltsin ter assinado um documento reconhecendo todas as fronteiras da Ucrânia. E também ele ignora um outro fato histórico, que é o pedido de independência da Ucrânia durante a Revolução Russa. Então, na verdade, a Ucrânia tinha esse desejo de ser um país independente, um estado independente, até mesmo antes de Stalin. Isso o Putin ignora. Então ele está recorrendo a um mito, uma fantasia histórica, uma narrativa de uma grandeza russa, para justificar agora uma invasão, uma anexação de novas províncias ou até do território inteiro. Sabe-se lá até onde ele vai com essa ocupação, com essa invasão. Esse é um ponto importante, né, de a gente comentar, porque ele está entre os próximos temas, quais são os próximos capítulos, né, dessa história. A maior possibilidade, pelo menos na minha cabeça e com alguns analistas que eu tenho ouvido bastante sobre esse assunto, é realmente de que haja uma ocupação russa, uma invasão russa nessa parte leste da Ucrânia, né? Se a gente for pensar na geografia, a Ucrânia está aqui a Rússia. Na parte leste tem grupos separatistas apoiados pelos russos, né, que estão lá clamando as suas próprias repúblicas e se dizendo aí independentes. Então, dessa forma, a gente vai... O que a gente pode esperar agora essa invasão vai acontecer primeiro, e se ela acontecer, vai se limitar à região leste ali, onde tem Donetsk e Luhansk, né, as duas repúblicas populares de Donetsk e de Luhansk que foram legitimadas dentro do ponto de vista dos russos, ou se essa invasão pode chegar à capital Kiev e pode chegar a todo o país, né? Porque eles estão basicamente, ao longo do tempo, 2014 pegaram a Crimeia, agora estão olhando para essa parte leste, né? Que tipo de prerrogativa que isso deixa para o direito internacional, né? Inclusive, até estendendo um pouquinho nesse ponto, a gente tem em outros países da fronteira russa situações parecidas, né? É o caso de situações na Geórgia. A gente tem no norte da Geórgia aí duas repúblicas que não são reconhecidas por ninguém no mundo, por nenhum país ocidental pelo menos, e são reconhecidas pela Rússia, tem apoio financeiro e militar da Rússia, né? Então, assim, será que vai ser um novo caso da Armênia na Ucrânia,
ou a gente pode ter aí uma invasão realmente grande à capital e uma guerra maior, né? Então esse é um ponto que a gente tá de olho no que pode acontecer aí nas próximas semanas. Exato, e falando do que aconteceu essa semana, que é o reconhecimento da independência dessas províncias ucranianas pela Rússia, as consequências geopolíticas disso, né? Porque a gente estava considerando a Rússia e a China como aliados aí, culpando os Estados Unidos e o Ocidente pela escalada militar. Só que aí a gente viu também o Putin, segunda-feira, na televisão, para todo mundo ouvir, basicamente jogando o direito internacional no lixo e basicamente tirando o direito da Ucrânia de ser um país independente, tomar próprias decisões e de ter a própria soberania. E aí, quais são as consequências disso? Isso toca muito na China, que seria o principal aliado da Rússia. Isso toca na China porque a China também sofre com grupos rebeldes independentes, províncias independentes, e a gente tem Taiwan como maior exemplo. Então e aí vai entrar muito o papel, um jogo de cintura diplomático dos Estados Unidos para ver, será que esse vai ser um argumento suficiente para trazer a China do lado do Ocidente e ir contra a Rússia em toda essa questão? A gente vai ter que analisar também qual vai ser essa estratégia diplomática da Casa Branca. E a gente já viu na própria reunião de emergência do Conselho de Segurança, tá? Os Estados Unidos tocando nessa tecla de soberania, tocando nesse argumento e convocando a China. O próprio secretário de Estado, Antony Blinken, tuitou na segunda-feira à noite que está falando e pediu para a pessoa equivalente ao cargo de secretário de Estado da China considerar essa questão de soberania como a principal questão dentro dessa crise. Na verdade, a gente está invertendo o jogo. Até semana passada, a propaganda da Rússia e a Rússia estava apertando na tecla da OTAN, que era os Estados Unidos se expandindo, algum tipo de imperialismo americano que está forçando a Rússia a fazer uma escalada militar. Agora, o que os Estados Unidos querem é fazer, olha, a Rússia está violando o direito internacional e a soberania. A gente precisa reunir toda a comunidade internacional contra isso. E agora vai ser uma guerra de narrativas de propaganda mesmo. É importante esse ponto da China, né? Porque a gente tem um conflito que ele tem impactos econômicos grandes, né? A gente vai comentar isso aqui mais um pouquinho adiante. Mas ele é um conflito que ele está hoje, assim, de certa forma, no leste europeu, né? Um conflito, uma eventual guerra que pode acontecer no leste europeu. Só que se a China entra na jogada ao lado da Rússia, né, a gente começa a ter uma nova configuração global, né, em relação à geopolítica, né, especialmente porque se tá tudo errado o que a Rússia tá falando, né, pelo menos sob o ponto de vista dos americanos, tá tudo errado o que a Rússia tá falando, tem que respeitar a soberania, a OTAN é uma organização somente de defesa, a gente não tem nenhuma intenção de ataque, a gente não representa nenhuma ameaça à Rússia. Então, se os Estados Unidos estão falando tudo que a Rússia está errado e a China embarca nessa, né, então se a China realmente começa deliberadamente a apoiar a Rússia, e nesse conflito, aí a gente tem uma nova configuração. Então esse é um ponto chave também para os próximos dias, entender qual vai ser a primeira manifestação oficial da China e se, apesar de uma manifestação oficial, não vai continuar acontecendo financiamentos e outras formas de uma relação diplomática próxima entre a China e a Rússia nesse momento em que o Ocidente está sancionando e falando, Rússia, a gente vai fechar todo o comércio com você enquanto não resolver essa situação. E aí eu trago um ponto de vista histórico também que é muito importante a gente acompanhar, porque a China e a Rússia historicamente têm problemas, não conseguem criar uma aliança consistente. E aí, tô falando inclusive dos tempos de Guerra Fria, quando tinha Mao na China e Stalin na União Soviética. Ainda assim, mesmo com o mundo dividido entre os Estados Unidos e a Rússia, e a União Soviética, no caso, os dois países tinham problemas de alinhamento. Isso acontece também, e aí a gente antes estava falando da visão de mundo do Putin.
Isso acontece por conta de uma visão muito realista de mundo, porque a China e a Rússia têm aí, se eu não me engano, é a sexta maior fronteira em questões territoriais do mundo. E isso faz com que a Rússia fique numa posição de inferioridade muito grande em relação à China. Primeiro, porque a China tem uma economia maior. Segundo, porque a China tem uma população muito maior. A gente está falando de uma população consideravelmente muito maior. Se a gente está falando em tempos de guerra, e aí vamos nos colocar na cabeça do Putin, numa cabeça de um mundo realista, que política externa, política internacional é um jogo de soma zero e que um lado tem que ganhar, outro lado tem que perder. Para ele, a Rússia, nesse sentido, fica numa posição de inferioridade muito grande. Eu acho que é por isso até que ele não teve medo de ir na televisão nessa segunda e falar claramente que estava considerando, que a Rússia iria considerar essas províncias como independentes, mesmo sabendo que ia afetar a China. Então aí vai ser uma questão muito importante da gente ver como vai ficar o alinhamento dos dois países, da China e da Rússia. E aí é muito importante porque também a gente está falando de uma nova Guerra Fria, entre aspas, que muitos analistas internacionais estão falando. Mas que nova Guerra Fria é essa? É possível que a gente tenha uma nova Guerra Fria? Porque na Guerra Fria que a gente teve no século XX, a gente tinha dois modelos econômicos distintos, sendo bipolares, ou seja, a gente estava falando de dois atores principais e com igualdade militar e uma paridade econômica, em muitos sentidos. Hoje no começo, especialmente. No começo. Hoje a gente está falando de um cenário totalmente diferente. Então a gente tem que ver muito bem como essas alianças vão se desenhar. Esse é um ponto importante de trazer, né? Assim, apesar de... A gente tem um eventual conflito armado para sair do papel aí, né? A gente está com, sei lá, quase 200 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, aí, então, assim, ensaiando uma invasão, né? É possível que hoje, amanhã, na semana que vem, a gente tenha aí um suporte militar russo a essas repúblicas separatistas, né? Especialmente sob uma narrativa de que a Ucrânia, Kiev, a Ucrânia está desferindo ataques a essas regiões, ou seja, se você olhar na mídia estatal russa, na mídia ligada ao governo russo, as notícias são de que tiveram 300 explosões nessa cidade e essas explosões são feitas pelo exército ucraniano, né, tentando retomar aquelas regiões que estão sendo controladas hoje por separatistas, né? Então, esse é um ponto importante, mas a gente tem que lembrar que, mesmo podendo haver um conflito militar, a gente está falando de dois países que têm a tecnologia nuclear, né? Então, assim, a gente tem países com bombas nucleares, o que impede que seja um conflito armado militar, como a gente vê nos filmes da Segunda Guerra Mundial. Não, agora os caras vão invadir a Europa, não, invadir a Rússia. Tipo, isso a grande escala é muito improvável, dado que os dois países possuem aí bombas nucleares, né? Então esse é um ponto importante de trazer, que esse conflito ele deve se dar de uma forma mais parecida com a Guerra Fria do que com o passado antes da bomba, né? E um conflito se dando no campo muito econômico, né? Quando tu falou, a China é uma economia maior que a Rússia. Cara, a China é uma economia muito maior do que a Rússia. O PIB da Rússia é menor que o da Itália. Então, assim, a gente tem que trazer em consideração isso, né? A Rússia é um país gigantesco, mas com uma economia realmente muito frágil, né? A única importância real da economia russa hoje é a sua exportação de commodities, algo parecido como o Brasil. O Brasil hoje, no cenário global, ele tem uma importância de fornecer alimentos, metais, petróleo, né, para o restante do mundo. Claro que o Brasil até é uma economia bem mais moderna do que a Rússia, mas a gente tem esse ponto, né? A Rússia tem uma importância grande pelo tamanho do seu território, pelo tamanho dos recursos naturais que tem lá. Ela exporta muitas commodities, ela traz muito gás natural, metais, ela traz muito alimento, exporta muito isso, né? Então isso a gente vê um conflito eventual ali de ocupação militar limitado pela força militar nuclear dos dois países envolvidos, especialmente da OTAN, e
um conflito se dando muito mais no campo econômico, né? Exato, isso é muito importante de trazer, porque algumas pessoas não sabem até onde vai esse conflito, ou quais são as reais consequências disso que está acontecendo. Eu não acredito que vá acabar em algum tipo de terceira guerra mundial. Acho que que o Bolsonaro evitou? Exato. Mas o que eu acho, tá? Que a gente tá num dos eventos geopolíticos mais importantes, mais consequentes, talvez desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? E por que isso é muito importante? Porque ele vai ditar e vai abrir precedentes porque o que é aceitável no direito internacional e o que o Ocidente considera aceitável, e também vai determinar a força, até onde o Ocidente é capaz de ir. E aqui eu estou olhando muito para o lado do Ocidente e trazendo essa visão, porque o que eu acho que pode acontecer no pior cenário para os Estados Unidos, para a OTAN, para a União Europeia, é a Rússia conseguir invadir a Ucrânia, conseguir tomar Kiev, conseguir tomar o território da Ucrânia, e aí abrir uma nova corrida. E aí eu não estou falando dos próximos 5 ou 10 anos, eu estou falando da história do século XXI. A Rússia, com isso, abriu um precedente para ir atrás das repúblicas que antigamente formavam a União Soviética e que antes da União Soviética também formavam o Império Russo. Os Estados Unidos agora estão num momento bastante difícil, né? A gente até comentei esses dias na TC Rádio. O Biden tá em um corner nesse momento, porque se o Ocidente mostra fraqueza nesse momento em combater, né, esse tipo de iniciativa, né, de invadir outros países, de desrespeitar fronteiras que já estão delineadas, né, abre-se um precedente, por exemplo, para a China recuperar Taiwan. Para a China, para a Coreia do Norte. Para a Coreia do Norte, então, para o Irã. Para países do Oriente Médio. Então, assim, a gente não está falando de um conflito geopolítico que se dá isolado em um mundo de paz. A gente tem vários outros conflitos acontecendo, e que tipo de mensagem que passa uma reação frágil do Ocidente para essa invasão russa, né? Então esse é um ponto bem importante. E por que os Estados Unidos não simplesmente vão ser muito duros? Assim, não pode mostrar fraqueza. Se fosse só isso, seria muito fácil, mas eles têm, por outro lado, né, um governo que está com uma popularidade baixa, né, um governo que está sofrendo demais com a inflação pós-pandemia, ou seja, a pandemia chegando ao fim, né? E as commodities disparando, os preços subindo muito, os preços na bomba, né? Inclusive, recentemente, nos Estados Unidos, o pessoal tá no posto de gasolina, tem lá o preço da gasolina, eles colocam um adesivo do Biden, eu que fiz isso, né? Então, assim, tem um problema interno grande de aprovação e de aceitação, né? Os Estados Unidos está indo em novembro para uma eleição de meio de período, onde vai ter uma eleição legislativa que pode acabar com aquela que foi a chamada Onda Azul, né? Que seria o que os democratas frente à Casa Branca, frente ao Senado e também aí à Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, com a maioria em todos, né? E esse é um conflito por natureza inflacionário. Então, se escala muito as sanções para a Rússia, se escalar muito o que o Ocidente vai fazer em relação a essa violação internacional da Rússia, aí a gente tem uma natureza inflacionária para isso, porque a Rússia ela entrega o gás natural para a Europa, boa parte do gás natural aí consumido pela Europa, para não dizer quase todo. Isso aqui foi até um ponto que a gente pode comentar, que a Europa foi curtoprazista, a Merkel inclusive foi curtoprazista, talvez nesse sentido de se expor tanto ao gás russo, né? E exporta petróleo. A Ucrânia produz muito alimento, a Rússia também, trigo ontem, limite de alta na Bolsa de Chicago, por conta desse conflito escalando, né? Então, assim, o trigo faz farinha que faz pão, chega no pãozinho esse conflito, né? Então, se a gente olhar, o petróleo perto de $100, a gasolina muito cara, a inflação maior em 40 anos nos Estados Unidos, tudo isso coloca, por isso que eu digo assim, o Biden nesse momento está num corner, ele está assim, ou ele vai leve nas sanções, e é o que está acontecendo agora, as sanções estão sendo direcionadas para um grupo específico, mais influente da elite russa, isso, né? De oligarcas ali que apoiam o Putin, tentando minar esse apoio ao Putin, e não
e sob uma narrativa de não queremos afetar o everyday life dos russos médios, né? Mas, assim, ele atingindo indivíduos, atingindo alguns bancos que financiam especialmente operações militares da Rússia, né? Mas até aqui, o que mais impacta para a inflação que aconteceu foi a pausa na aprovação do gasoduto Nord Stream 2, que passa pela Alemanha. Exato. Né? Então essa foi a única medida. Né? Assim, agora, a União Europeia hoje falou que em uma segunda onda de sanções, caso a gente teve uma escalada militar, aí pode entrar uma sanção às exportações russas. Ou seja, se os caras cortarem a Rússia da jogada de exportação de commodities, alumínio, ouro, paládio, trigo, petróleo, gás natural, especialmente o gás natural, esses caras vão disparar muito e vão pressionar muito a inflação também no Ocidente, né? Inclusive, depois da paralisação, da aprovação do gasoduto Nord Stream 2, o Medvedev, lá um membro do governo russo, foi ao Twitter. Que foi presidente da Rússia. Isso, e ele ironizou e falou assim, a Alemanha suspendeu o Nord Stream 2, bem-vindos ao mundo corajoso, welcome to the brave world, né, do gás natural a 2.000 euros por 1.000 metros cúbicos, né, que é mais ou menos o dobro do que está hoje, sendo que já subiu um monte, já está bem cara a energia na Europa. Então esse é um momento delicado e o Putin sabe disso. Exato, e ele já está considerando sanções. Não é a primeira vez que a Rússia sofre sanções e não é a primeira vez que sanções são a resposta do Ocidente para crises graves geopolíticas. Isso aconteceu no Irã, principalmente. As sanções do Irã foram muito duras. Na Rússia, em 2014. E o que eu acredito que seja efetivo, essas sanções em primeiro lugar, é porque elas pegam e tocam no nervo da influência do Kremlin, né? Os oligarcas russos, essa elite russa é muito poderosa e muito influente. E o que acontece se a gente coloca sanções, se os países que tomam decisões... O cara é o Ocidente já. Exato. Em primeiro lugar, acontece que a propaganda russa ataca muito os Estados Unidos, bota os Estados Unidos ou a Europa como culpados pelo colapso da economia. Não é o agressor que está sendo culpado e está sofrendo consequências. São esses outros países poderosos que estão punindo de qualquer maneira num plot conspiratório mais amplo. Isso já aconteceu várias vezes e é difícil de lidar. Esse é o pior problema das sanções, né? Assim, porque se a gente for pensar, o que são sanções? Sanções são, na verdade, medidas e regulações de comércio exterior, especialmente, né, de relações internacionais, que são aplicadas, ou seja, são medidas econômicas aplicadas com fins políticos, né? Assim, não são medidas econômicas aplicadas com fins econômicos, e sim com fins políticos. Nós vamos desestabilizar aquele cara lá que está invadindo a Ucrânia. E para isso a gente precisa atacar ele através do dinheiro, né? O legal sobre essa questão dos indivíduos, dos oligarcas, da elite russa muito poderosa, é que esses caras, eles não deixam seu dinheiro dentro da Rússia. Exato. Eles estão com dinheiro em bancos ingleses, eles estão com dinheiro no Catar, no Oriente Médio, né, sabe, em Dubai, eles estão com dinheiro em bancos americanos, né, em bancos alemães. Então esses caras, eles são multimilionários e assim, sanções diretas eles são praticamente uma novidade. Exato, uma novidade. Sobre a geopolítica, né? Exatamente. E aí falando também mais da atuação dos Estados Unidos, tem muitas analistas e muitas pessoas aí perguntando por que isso está acontecendo, os Estados Unidos estão fracos demais e tudo isso. Primeiro, os Estados Unidos continuam sendo o país mais poderoso do mundo, a grande superpotência, tá? Militar e econômico. Se a gente só falar de números, os Estados Unidos são mais poderosos do que a China e a Rússia somados. Ponto. Eles continuam tendo o maior exército, a aliança militar mais poderosa, aliados
que não estão comprometidos com os Estados Unidos somente por interesses econômicos, mas também sobre valores e sobre princípios, e por isso vão estar dispostos a ter perdas econômicas para aplicar sanções. Então, isso vale muito. O problema, a grande questão aqui, que o Biden, o comandante em chefe, o presidente dos Estados Unidos, precisa saber dosar, precisa usar toda essa capacidade de poder de uma forma inteligente. E o que os Estados Unidos estavam fazendo até então era abrir a mesa de negociações com os russos e também, ao mesmo tempo, usar a OTAN, usar toda a força da OTAN para fazer uma ameaça soft aí em relação à Rússia. Também, o secretário de Estado Blinken tem usado uma tática muito diferente do que os Estados Unidos usaram em 2014. Agora, o que os Estados Unidos querem fazer é usar toda a inteligência, toda a gama de inteligência que eles têm, para antecipar todos os passos do Putin e jogar isso para a opinião pública. Eles estão indo à ONU, eles estão usando todos os canais diplomáticos e as redes sociais e conferências de imprensa. Isso tira um pouco da validade do que a Rússia traz como narrativas, né? Então, exatamente. Assim, quando a Rússia começou a falar, tá começando a rolar explosões lá em Donbas, né, que é a região, em Donetsk, lá em Luhansk. Quando a Rússia fala, a OTAN é uma ameaça, isso uma semana antes os Estados Unidos falou, cara, a partir de agora o que a Rússia vai fazer é começar a criar narrativas e pretextos para uma invasão. Então a estratégia americana é justamente antecipar os movimentos, exato, falar para todo mundo, agora nós somos transparentes com a comunidade internacional, a gente está falando o que vai acontecer, vocês vão ver na semana que vem, e aí vocês escolhem em quem acreditar, basicamente, né? E aí, claro, tem muita gente criticando os Estados Unidos nesse momento por estar sendo excessivamente alarmista. Kremlin está usando a propaganda para dizer que os Estados Unidos estão fazendo um circo na volta, mas é uma estratégia, na verdade, uma estratégia pensada pela Casa Branca para conseguir ter um controle maior da narrativa. Eles sabem já que Putin e o Kremlin têm aí um histórico de usar a propaganda de um jeito muito poderoso. E aí é um outro ponto que eu trago, tá? Eu acho que, e é muito importante trazer isso, o mundo, o Ocidente está mais forte por hoje ter um presidente, um comandante em chefe que pelo menos entenda a gravidade e as consequências dessa situação. É um evento crítico, é um evento muito perigoso, com consequências muito perigosas, que podem acabar com todo o sistema internacional como a gente conhece hoje. E aí entra questões de lei e direito internacional, como também de diplomacia. E esse não era o caso até agora há pouco, porque a gente tinha na Casa Branca um presidente, o Donald Trump, que era, na verdade, um aliado do Vladimir Putin, que Putin e o Kremlin ajudou o Trump a se eleger em 2016. Isso é um fato. Então isso é muito importante. É importante também que a Casa Branca, e aí isso é muito importante por conta de todas as pressões políticas e econômicas internas dos Estados Unidos, a Casa Branca não cedeu para cair num jogo também de diplomacia tão facilmente e cair nas barganhas do Putin para evitar qualquer coisa. Então, o que pode ter vindo à mesa, a gente não sabe ainda, a gente só vai saber daqui a uns anos, o Putin ter falado para os Estados Unidos, olha, eu quero essas 2 províncias para mim, a gente não precisa ir para o jogo militar, a gente não precisa fazer nada, vamos só fazer um teatro aqui, eu pego as 2 províncias para mim, você não se expõe com o público americano, a economia americana não cai em desgraça, nem tem nenhum tipo de consequência, e a gente tá ok. O Biden não caiu nisso, então na minha visão é um bom sinal de que ele entende bem a situação que ele entrou. Eu acho legal a gente trazer um pouquinho da narrativa russa, né, do que a Rússia está dizendo e justificando esses movimentos, né? O Putin, inclusive, na segunda-feira, ele falou,
a OTAN crescendo para o leste coloca os mísseis muito próximos, né, da fronteira da Rússia e representam uma ameaça. Então ele se coloca, todo mundo está se colocando numa posição, ó, eu estou defendendo, né? Mas Exato, todo mundo tá na defensiva, né? Mas quem está com 200 mil tropas na fronteira é o próprio Putin, né? Agora, assim, tem uma coisa assim, eu acho que toda essa história, especialmente o Putin, tá muito errado nessa história, né? Assim, mas tem que dar pontos pro cara, né? Se o cara, ele conseguiu ser bastante feliz até aqui no que ele se propôs e ele falou assim, tá, então imagina se a Rússia vai lá e coloca mísseis próximos no Canadá e no México, né? Assim, então, assim, o que os Estados Unidos iam fazer? Então, assim, isso é um argumento válido, né? Mas mesmo assim a gente chega num eu acho que esse argumento também mostra muito a visão dele de que a Rússia tem o mesmo tamanho, né? Exato, mesmo tamanho de Guerra Fria, também de ver a política internacional como um jogo de soma zero, sabe? Ou eu vou ganhar ou eu vou perder, não tem um meio termo, não existe aliança, não existe cooperação, não existe nada. Porque, na verdade, esse mundo não existe mais. Pô, a gente tá falando de um mundo que já não é só os Estados Unidos e a Rússia que têm armas nucleares. A gente tá falando de um mundo que não é mais bipolar. A gente tá falando de um mundo que tá tratando de consequências como cyberataques e questões de propaganda em primeiro lugar, e não mais a questão militar. Então eu acho que, de novo, esse argumento só mostra como a visão do Putin está em descompasso com a visão do mundo ocidental, entendeu? E com a própria época, né, que a gente está vivendo. Exato. E é legal, assim, trazer esse ponto de vista, né, porque, assim, é um conflito novo e ele está adaptado a dinâmicas novas, né? Se a gente for olhar, hoje teve um ataque cibernético ao Departamento de Segurança da Ucrânia e alguns bancos lá, né? A gente teve essa parte da propaganda, ele nada mais é do que a grande polêmica que a gente tem, inclusive aqui dentro do Brasil, sobre fake news, né? Sobre a divulgação de notícias falsas e o estímulo a isso para moldar a opinião pública, né? Então o uso da internet muito forte no conflito, né? Então a gente consegue ver algumas coisas modernas, algumas coisas atuais se moldando e se encaixando nessa dinâmica, tá? Eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre os impactos desse conflito no mercado, a gente já pincelou um pouco. E tu vai trazer uma visão muito importante sobre isso, principalmente, e até para atender o nosso público, sobre as consequências para a nossa bolsa aqui do Brasil, para as nossas empresas aqui, aonde o conflito impacta e traz consequências. Eu acho que assim, a gente a bolsa brasileira, ela tá num momento espetacular, muito bom, né? Assim, a gente está na contramão de outros mercados, isso se dá por alguns motivos que não cabe aqui a gente detalhar muito, mas o ciclo, a Selic elevada, está sendo positiva nesse momento, em que não tem juro real no mundo, a gente tem a dinâmica de commodities em alta, essa principal relação aí com a questão do conflito, mas a gente tem também uma dinâmica de alocação em emergentes, né? No sentido de que existem fundos e existe muito dinheiro que está pré-alocado em países emergentes, em emerging markets, né? E hoje está assim, a gente tem uma China muito imprevisível. No ano passado, especialmente, acabou provando muito isso, intervindo em vários segmentos da iniciativa privada lá no país. A gente tem a Rússia em guerra, tá? A gente tem a Índia, que sob algumas análises que eu li, não conheço de perto a bolsa da Índia, mas uma bolsa cara, uma bolsa exposta muito à tecnologia também, né? E a gente está num momento de saída de capital das empresas de tecnologia, justamente porque os juros vão subir, né? E o dinheiro passa a valer um pouco mais, passa a ter um rendimento maior, e aí aquelas empresas que vão ter os seus lucros só lá no futuro e que contam com um grande crescimento, né? O caso do Nasdaq 100, por exemplo, as empresas da Bolsa de Tecnologia, elas estão caindo bastante, muito forte. Então essa rotação está sendo positiva de dinâmica de empresas de crescimento para empresas de valor, também está beneficiando a nossa bolsa, né? Agora, o que a gente tem que trazer, assim?
O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de alimentos. A gente tem uma balança comercial que está bastante ligada à exportação de produtos primários e semi-manufaturados, que é como se diz, né? Assim, ou seja, um mínimo processamento, que acaba sendo também produtos muitas vezes agrícolas aí, ou, por exemplo, aço, enfim. Então, a nossa bolsa também representa isso, né? A gente tem a nossa bolsa hoje com Vale 13%, minério de ferro, a gente tem Petrobras 10% da bolsa, talvez, perto disso, todo o setor de siderurgia, talvez mais 10%, né? Se a gente for olhar, no fim das contas, a nossa bolsa ela é exposta a exportadoras de commodities, né? E mesmo com o dólar em queda nesse ano, a gente consegue ver os estrangeiros com muito apetite por isso, justamente por um momento onde a inflação está muito alta. Se a inflação está alta, o que é a inflação? Ela é a perda de valor do dinheiro, né? É uma estratégia comum em momentos de inflação, o pessoal buscar por ficar com o seu patrimônio em mercadorias. Ou seja, se o dinheiro está perdendo valor, eu vou ter ouro. Se o dinheiro tá perdendo valor, eu vou ficar comprado em petróleo. Se o dinheiro está perdendo valor, eu vou ficar comprado em saco de soja. Ou seja, a commodity ela acaba sendo um hedge da inflação. Isso. E aí a gente vê um conflito que está muito ligado a um dos maiores exportadores de commodities do planeta, que é a Rússia, e a Ucrânia também, especialmente na parte de alimentos, trigo e milho, puxando essas commodities. Então, se o Nasdaq 100 caiu 15% esse ano, o USI, o índice amplo de commodities lá dos Estados Unidos, um ETF, subiu 15%. Né? Então, assim, eu acho que a gente está muito distante do ponto de vista geopolítico, mas a gente pode ser impactado, a bolsa especialmente positivamente, por uma inflação de commodities alta, né? Mas a nossa economia também pode sofrer, na medida que a gente também está aqui com uma inflação alta, né? A gente também aqui está com uma desaceleração da economia, a gente está com a Selic em 2 dígitos para combater essa inflação, e a gente ainda tem problemas políticos pontuais, especialmente ligados ao petróleo, né? Assim, a gente está tendo... sempre que o petróleo sobe, surge aquele fantasma de vai ter intervenção na Petrobras, a Petrobras não pode seguir paridade do poder de compra internacional, e o governo vai meter a mão na Petrobras, alguma coisa nesse sentido. A gente está com o petróleo perto de 100. Beleza, o dólar caiu de 5,80 para 5. Isso amenizou, né? Isso praticamente anulou, né? A gente está tendo... O petróleo foi de 90 para 99 e a Petrobras não precisou reajustar preço, porque o dólar caiu, né? Proporcionalmente. Então, assim, a gente tem esses como os principais impactos aí, na minha visão, muito relacionado ao mercado de commodities nesse momento. Além da inflação, a gente vive uma crise aí da supply chain crisis mesmo. A questão a gente estava se recuperando disso, talvez, mas agora, com toda essa questão de energia na Europa, você vê alguma consequência disso no agravamento da crise? Eu acho que sim, eu acho que qualquer incerteza geopolítica ela tem trazido um movimento, né? Assim, a gente desde, sei lá, pelo menos dos anos 80, a gente vem num momento de escalada do global trade, né? Da globalização. Ou seja, os comércios internacionais escalando muito, né? Depois da pandemia, a gente já teve um evento que foi a pandemia que deixou muita gente preocupada, falando, cara, eu não posso depender só da China, especialmente dos Estados Unidos. Eu não posso depender em tantos itens da minha balança comercial da China. Estou buscando diversificar cadeias ainda num nível internacional, né? Recentemente a gente teve um projeto lá nos Estados Unidos aprovado de exploração de minerais dentro dos Estados Unidos, sobre um pretexto de que vai gerar empregos e vai fazer os Estados Unidos ficar mais autodependente. Então, isso é um processo inflacionário também. Sim. Né? Porque assim, é muito mais caro tu extrair minério nos Estados Unidos, onde o salário mínimo é alto, do que tu pegar lá da China, né? Então, assim, a gente tem vários processos inflacionários e de desaceleração de uma globalização acontecendo. Claro que um conflito geopolítico impacta isso também, de certa forma. É que vem de muito tempo, né? Começou com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, depois veio a pandemia, agora que estava se recuperando, tem toda essa questão e volta a se falar sobre crise de energia na Europa e tudo isso. Então, a gente está vindo aí de quase 5 anos de
ações e de, pelo menos, ansiedade inflacionária, né? É isso. Eu acho que a gente tem acho que a gente pode fechar esse papo tentando projetar um pouco o que vem à frente, né? Assim, o que a gente pode esperar à frente. Eu acho que vai, especialmente nos próximos dias aí, para tentar trazer uma visão um pouco mais imediata para a galera, né? Eu acho que assim, a gente tem o detalhamento das sanções na Rússia bastante importante ainda. Essa primeira tranche, essa primeira camada de sanções, ela já foi colocada, ou seja, já foi detalhada, e ela tem esse viés de ir para os bancos que trabalham com financiamento, especialmente do exército da Rússia, e aos indivíduos, tá? E esses indivíduos oligarcas. A gente tem que acompanhar do ponto de vista militar até onde a Rússia vai. Exato. Vai invadir o leste só? Vai desferir um ataque em Kiev? Como que isso vai se dar? Ao que tudo indica, tende a ir para Kiev, é o plano inicial da Rússia, porque eles começaram pelo leste. Eu acho que eles vão assim, ter um cenário. É muito difícil o Putin voltar para casa. Ele tá em casa, né? Mas voltar para casa com uma derrota da opinião pública, né? Então eu acho que é provável que a gente tenha uma consolidação de uma situação de disputa internacional, igual tem na Armênia, igual tem na Crimeia, isso se percorra por algum tempo, mas a gente tem a possibilidade de uma escalada ainda maior desse conflito, que vai resultar em novas sanções. Essas novas sanções podem trazer mais inflação, além, claro, de uma instabilidade geopolítica de médio e longo prazo, mas elas podem trazer mais inflação e com isso a gente pode aí ter uma piora violenta dos ativos, né? A gente tem que olhar o combustível é a grande chave nesses impactos de curto prazo dessa crise, né? Petróleo ir para 120, 150 dólares, será que a Petrobras se segura? Será que o governo vai conseguir não colocar a mão nela? Será que isso não vai pedir que o Federal Reserve lá faça um ciclo de alta de juros muito mais forte do que o que já está sendo projetado? Na semana passada, se a gente estivesse gravando esse podcast, ele seria sobre inflação, ou há 2 semanas. Né? Não seria sobre um conflito geopolítico. E a gente está falando de um conflito geopolítico inflacionário. Então, é uma coisa que já piora uma pré-condição do mercado de alta de juros nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que os Estados Unidos vai tentar ao máximo punir a Rússia da pior forma possível, sem que isso traga... O Biden falou, ele está preocupado com a bomba de gasolina. Eu acho que eles vão cobrar sanções mais duras da Europa também. A Europa foi mais soft em sanções. E outros aliados, como o Japão, a Austrália, também vão ter que começar a fazer sanções mais duras. Geopoliticamente também, a gente tem que ficar atento à Turquia, porque a Turquia é parte da OTAN e a Turquia o governo do Erdogan estava pendendo a ser soft e anti-sanções contra a Rússia. Também a gente tem que ver a própria China, como vai ficar. Se vai ou não pender para o lado da Rússia, se vai pender fortemente, se vai ficar numa posição mais neutra. Se vai não pender oficialmente, mas mas por baixo dos panos oferecer suporte, né? Exatamente. E tentar se consolidar. Assim, uma das principais sanções que o mercado tem mais receio que possam ser eventualmente aplicadas numa segunda, terceira rodada de sanções à Rússia é a retirada da Rússia do SWIFT, que é o sistema bancário internacional. Quem já fez uma transferência para algum parente que mora fora, vai usar esse SWIFT, né? Assim, é uma forma de tu mandar dinheiro de um país para outro entre os bancos, o sistema interbancário internacional, né? E essa retirada da Rússia do SWIFT, ela provoca muito a China, porque a China tem, diferente dos Estados Unidos, a China tem relações comerciais muito intensas com a Rússia. Ela compra commodities da Rússia, ela vende produtos industrializados para a Rússia, né? Ela tem, inclusive,
importação e exportação de serviços com a Rússia, essa fronteira enorme, né, como você mesmo comentou. Então, retirar a Rússia do SWIFT seria um ataque também à China, seria uma provocação à China, e aí a gente tem uma escalada desse conflito que pode ganhar uma nova nota a depender dessa posição da China. Exato. E acho que, no fim, a grande questão também é essa relação transatlântica, Estados Unidos e Europa. Eles vão continuar unidos, oferecendo uma resposta única. Não é, a gente, muitas vezes, olhando de cima, a gente considera garantido essa relação, Estados Unidos e Europa, mas na verdade ela é muito difícil. A Europa tem dificuldades de se manter unida, os Estados Unidos também tem esse conflito, democratas e republicanos, os republicanos estão pressionando muito, tem alas do Partido Republicano, inclusive, que são mais pró-Rússia do que a Casa Branca, então aí é um desafio diplomático para o Biden muito grande, e a chave de todas essas respostas, para mim, está no fortalecimento dessa relação. Eu acho que para finalizar aqui, eu acho que a galera tem que acompanhar muito de perto, sim, as notícias, né, lá, o Mover, enfim, entender o que está acontecendo, mas acompanha de perto também os ativos. Acompanha de perto o petróleo, porque, cara, especialmente nessa guerra de versões, nessa guerra de narrativas, sai muita coisa, teve explosão, não teve explosão, sabe, invadiu, não invadiu, e aí as notícias, o que eu tô dizendo, o mercado, ele é bom em precificar as coisas, então, putz, li uma notícia, essa notícia é uma bomba, cara, olha o rublo russo, olha o petróleo, né, no mercado internacional, o rublo russo disparou, despencou, o petróleo disparou, despencou. Follow the money. Porque os ativos eles vão responder mais rápido do que a nossa interpretação dos fatos de cada um, né? Então, esse é um ponto importante. Sobre hedging, eu acho que é um momento em que, até falei na rádio esses outros dias, assim, é um momento talvez de quem não tem hedge para sua carteira, de quem não está protegido nos seus investimentos aí, é um momento de muita instabilidade política, isso pode se desdobrar em volatilidade dos ativos, né? Pode trazer aí perdas, especialmente em ativos de risco, né? Então, é um momento de pensar assim, tá, não montei ainda o meu hedge, não tenho proteção, mas será que se eu tivesse montado na semana passada, eu desmontaria agora? Porque daí, fazendo essa pergunta, você elimina alguns vieses aí psicológicos dessa decisão de comprar ou não proteção. Então, acho que esse é um ponto importante de a gente trazer pra galera. E é isso, acompanha o Mover, né? Exato. Tanto eu quanto o Corleta, a gente tá na TC Rádio. Diariamente, todo dia. Diariamente, praticamente. E a TC Rádio é gratuita, é só baixar o app do TC e acompanhar pela Station. É isso, também tá no YouTube, mas acompanha a gente lá pela Station, eu falo todos os dias na abertura do mercado, também no fechamento ali das 17h45 às 18h15, então a gente tá sempre comentando o que aconteceu no mercado, claro que esse conflito é pauta praticamente diariamente, eu até brinco com eles, né, no ano passado era PEC dos precatórios, agora é Rússia e Ucrânia. Exato. Mas é isso, gente, espero que tenham entendido um pouco mais do conflito. Obrigado, Caio. Valeu, esse foi o TC Traders Cast. Tamo junto.